A turma do Quinto escreveu esse artigo ontem, depois do corrido. Eles não são inimigos. Eles quem? A direita permitida, a esquerda. Eles não são inimigos. São, velho. Inimigo mesmo aí só o bolsonarismo. Tem que ser extirpado. Diante do claríssimo colapso da ordem institucional baseada em regras, a dinâmica da arena internacional vai deixando de ser burocrática, jurídica e voltada para órgãos multilaterais e tribunais internacionais para cada vez mais tomar contornos políticos, nos quais amigos e inimigos, parceiros e aliados circunstanciais começam a aparecer com clareza. Objetivos em comum, agendas de longo prazo e valores compatíveis determinam quem pode ser amigo, aliado circunstancial e inimigo político. É nesse contexto que Flávio foi recebido na Casa Branca e atendido pelo alto escalão do governo Trump, governo esse que está rompendo com a lógica de diplomacia multilateralista para fazer política internacional. Flávio e Trump trataram de um objetivo em comum: combater as facções na América Latina. Até hoje fazem parte de uma estrutura transnacional de distribuição de drogas, tráfico, entre outras atrocidades. Esse objetivo comum pode articular uma agenda conjunta de longo prazo. Somando isso aos valores que Trump e Flávio professam publicamente, já se torna possível uma aliança na qual ambos se consideram amigos na arena política internacional. E ser aliado político de um agente tão poderoso como Trump não é para qualquer um. E é aí que mora o medo da direita permitida, que tem apreço por dinâmicas políticas mais engessadas, burocracia, privatizações, eficiência. A mentira mais formidável que a classe falante conseguiu incutir no debate público brasileiro é que existe uma direita civilizada, limpinha e técnica, genuinamente disposta a combater pomposamente todos os males da nação brasileira. E passados aí 50 anos, não mudou nada. Quem acredita nessa encenação não percebeu rigorosamente nada da estrutura do Teatro de Tesouras Nacional. Essa tal direita permitida nunca foi oposição real, sempre operou como alguém auxiliar do establishment e cujo único objetivo prático é fingir resistência, enquanto asfixia o surgimento de qualquer liderança com capacidades reais de ameaçar o status quo. O incômodo indisfarçável dessa militância de gabinete diante da recente agenda internacional de Flávio expõe a essência da fraude. O problema deles nunca foi a corrupção, a degradação nacional ou a imoralidade pública, mas o pavor de perder o monopólio de uma oposição que foi desenhada desde sua origem para nunca exercer o poder de fato. Ter um jogo de cartas marcadas, um teatro. De um lado petista, do outro lado tucanos, aí você vai mudando essas configurações, vai mudando os nomes ao longo da história, sabe? Mas no final do dia o povo nunca é representado. É uma falsa oposição. É simplesmente uma falsa oposição. MDB versus Arena, sabe? Aí fica ali naquele tempo todo. O melhor exemplo mesmo, o melhor exemplo, porque isso todo mundo aprendeu o básico na escola, era a chamada política do café com leite. E me veio aqui na cabeça agora, acho que eu nunca comentei dessa forma em vídeo. Gente, a política do café com leite, ela realmente é a fundação do Teatro das Tesouras. Porque você vê, ó. Era como se fosse... Era um acordo. Uma hora era São Paulo, uma hora era Minas. Mas no final do dia não era nem Minas, não era nem São Paulo. Era a Bucha que controlava ambos. O Teatro das Tesouras, ele já nasce na fundação da República. Olha que coisa, né? Todos os presidentes eram da Bucha, independente se era de São Paulo, do Partido de Minas, eles todos eram da Bucha. Que coisa, né? Quando o senador senta-se no salão oval com a culpa do governo Trump para expor o estrangulamento das liberdades políticas no Brasil e propor ações conjuntas contra a expansão, né, do crime que está se espalhando pelo mundo todo, que são problemas reais, né, palpáveis e de estrita segurança de Estado, nação. A oposição neotucana apressa-se em tratar o fato como diminuto, submissão velada, ou até uma medida cotidiana. Como disse o Estadão, né, Flávio foi batendo uma foto como mordomo, é o mordomo do Trump. A grande mídia, o PT e a direita permitida apressaram-se em diminuir o feito e as possibilidades abertas pela relação estabelecida entre Flávio e Trump, quase como se agissem em conjunto contra o inimigo em comum de ordem existencial. Petistas e a direita permitida estão fazendo esforço hercúleo para garantir o retorno ao antigo Teatro das Tesouras, agora entre o neotucanato e o petismo. Talvez petistas e liberais não sejam tão inimigos quanto parecem, ao menos não são amigos o suficiente para se unirem contra Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo. Um adendo aqui. Fizemos dossiê essa semana, né? O Eixo. Fazer uma retrospectiva histórica da situação. Na minha concepção, né, que essa história da direita permitida, ela existe tão quanto a esquerda permitida, e porque Lula é esquerda permitida, ontem apareceu para mim como recomendação um corte do grande professor Nildo Orix, da Revolução Socialista. De vez ou outra eu trago uma postagem do Nildo Orix. Eu sabia que o Nildo tinha sido do PT, mas não conhecia muito a história dele. Esse recorte ele tá contando um pouco da história dele pro Felipe Tami. E olha que curioso. Me deu um certo orgulho interno bastante. Fiquei arrogante por umas boas horas ao longo do dia de hoje, pensando, rapaz, tô tepocando. E foi o seguinte.
Em junho de 2023, eu fiz aquele dossiê mostrando os primeiros meses, o final da eleição, os primeiros meses do governo Lula e como se deu a foto do Lula com Jorge Soros em Davos. Pois bem, o Neil Dorix, ele está basicamente relatando esse processo. Só que não falando ele não fala do Soros, ele vai falar de Davos, né, indiretamente. Ele começa a falar que ele teve lá na Uni, começou a militância, foi no PT e tudo mais, e ele começou a ver que o Lula estava começando a caminhar para um caminho meio estranho, que é o que eu falo, o Lula foi se tornando a esquerda permitida. Por isso que existe esse racha na esquerda. Aí ele diz que ele e vários economistas e intelectuais do PT, quando chegaram ali, já no primeiro ano de governo, no Fórum Social Mundial, que é o que fazia oposição ao Fórum Econômico Mundial, e quando eles viram o que o PT se tornou e que após chegar ao poder, todo aquele trabalho de militância, aquele trabalho político em prol da revolução socialista, porque ele realmente é um revolucionário convicto, ele acha que tem que ter uma revolução. Ele fala, quando o Vitor ele falou, cara, aí mudou. Aí ele fala que o Lula deu uma guinada à direita. Aí você tem que ouvir com a mente do cara de esquerda, né? O que seria guinada à direita para ele? É manter viva toda a estrutura do Fernando Henrique Cardoso, tripé macroeconômico, indicar o Meirelles para o Banco Central, todo aquele processo que o PT fez para enricar banqueiro. E ele critica muito isso, que o Lula não quer enfrentar essa superestrutura e quer manter os bancos super lucrativos. Aí ele está explicando tudo isso, falando, pô, quando teve aquela lei, a gente viu que ia dar errado. E saímos do partido. E ele vai pro PSOL. Então é aquele núcleo, então assim, eu vejo, cara, do jeito que eu entendi a história, é o que realmente aconteceu. O Emissader, com a Heloísa Leno, que fala que 100 e poucas pessoas do PT fundam o PSOL, que depois também vai ser corrompido. Aí ele fala, inclusive, do processo da entrada do Boulos, que também serve para corromper o PSOL por dentro. E quem é o Boulos? Pô, a gente fez um dossiê em janeiro de 2024, Agentes Ford. Eu acho que esse é o nome. Acho que é o Agentes Ford, de janeiro de 2024. Mostrando que Boulos também é uma criação da Fundação Ford, como foi com o FHC. E ele chama que o PSOL seria o leão, abelha laranja, estrela laranja, leão laranja, um negócio desse. Mas ele faz alguma referência que no final do dia acabou virando uma espécie de puxadinho do PT. Então esse papo de esquerda permitida, direita permitida, é muito real, bicho. E você vê que ele vai continuar o raciocínio que mostra aquele ponto, né? A esquerda e os tucanos, a neodireita, a direita permitida, vão ser sempre aqueles grupos que trabalham em parceria, de mãos dadas, com o que a direita convencionou a chamar de forças globalistas, né? Mas aí pro Olavo de Carvalho em especial, aquela descrição do Olavo. Às vezes procurando esse corte, vocês acham. Uma coisa, eu queria muito comentar sobre isso hoje, mas acabei no vídeo. Aí, quando eu vi isso daqui, eu falei, não, velho, deixa eu falar aqui rapidinho. É porque esse corte completo tem 20 e poucos minutos. Bota aí, Neil Dorix, Iptami, PT. Procura um código de 20 e poucos minutos, escuta, você vê ele contando essa história. É curioso ouvir. Realmente, Lula, né? E aí ele vai contando outras coisas. Aí ele vai contando, por exemplo, que durante a ditadura, aí ele vai falando sobre a esquerda em si, até essa parada da revolução, como foi sendo feito. Aí ele fala que, inclusive, o Lula não queria criar o PT. O Lula meio que não acreditava nisso. E bate também com aquela teoria da panela de pressão, que diz que o PT é a cria do Golbery. E ele bota o Lula exatamente para isso. Porque você tinha as diversas esquerdas, aí o Golbery bota tudo sob tutela do Lula. Vai lá, Lula, e cuida. E outro reforço é que você tinha o PTB, que era lá o Varguinho e tudo mais, que não deixaram ficar com o Brizola, entregado na mão da Ivete Vargas. Aí o Brizola teve que ir ao PDT e tudo mais. Então você vê assim que tudo que podia fazer para tirar dessa esquerda meio antissistema, isso não torna essa esquerda antissistema boa, heróica, aliada, não. Mas só para mostrar, ó, as forças do sistema são sempre varridas. E o sistema trabalha para tornar permitido uma oposição controlada. A gente deve comentar isso daí algum dia, talvez dossiê para complementar. Voltando à pauta do dia, eu me empolgo. Vocês sabem, esses assuntos assim históricos, eles me pegam de jeito. Voltando para a pauta do dia, Paulo Figueiredo escreveu ontem, quase hoje, né, 11h55 da noite. Onde está a galera que dizia que Flávio deveria se afastar de Eduardo e Paulo Figueiredo, hein? Aí eu vou chegar naquele momento que eu não anunciei na introdução. E agora eu tô lembrando que eu devo colocar no título, né? Então, tentei criar pra dar aquele susto final. Tentar terminar o vídeo em alto astral, né? Quase hoje, também. 10h30 da noite. Além do que aconteceu com o Comando Vermelho e o PCC. Aliados de Flávio, Dudu, Paulo Figueiredo, viram a Trump. Volta da Magnitsky. Rapaz, se voltar. Eita, velho. Eu tô até imaginando o dia acordando de manhã e aquelas mensagens no WhatsApp. Olha o que está acontecendo na corte! Sabe, pra celebrar juntos. A informação foi confirmada pelo Paulo Figueiredo da Folha. Fiz esse pedido em todas as reuniões que nós tivemos, disse ele, e ressalta que a solicitação partiu apenas dele e de Eduardo, mas não de Flávio. Como terceiro, fique quieto. Flávio tem nada a ver com isso.